Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 6, a partir do verso 46. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater na casa, ela cairá, deixando uma pilha em ruínas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero, na verdade, falar um pouco aqui sobre o evangelista Lucas. Eu percebo que tem muitas pessoas entrando, e glória a Deus por isso. Não sou merecedor, é o Senhor que nos capacita a vir ministrar a palavra do Senhor. E eu estou aqui também como servo, e a boca que vos fala é a que está mais perto desses dois ouvidos aqui. Então a palavra ela passa primeiro em mim, e não estou aqui para pesar a mente de ninguém, irmãos, mas é bom nós contextualizarmos daquilo que é o evangelista Lucas. Ele escreve, ele é um evangelista que segue uma ordem cronológica, ou seja, dos acontecimentos. Ele tenta manter ali, até dando fatos históricos para datar a veracidade dos fatos com aquilo que o Senhor Jesus estava falando, ensinando, exortando, disciplinando, fazendo milagres de modo didático, para que nós venhamos justamente a colocar em prática na nossa vida, como a palavra disse. Afinal, nós somos casa de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templo do Deus vivo, uma habitação viva do Espírito Santo. E há uma diferença, irmãos, entre esse tipo de igreja e a igreja que é construída. A igreja é uma reunião, um culto a Deus em comunidade, mas é nós que carregamos a presença de Deus, é nós que somos a arca de Deus, é nós que carregamos a presença do Deus vivo. Ele habita em nós, irmãos. Bom, e Lucas ele traz uma série de mensagens. Primeiro ele fala no capítulo 6, eu quero falar sobre o capítulo 6. O capítulo 6 ele faz sobre uma cura do sábado, depois ele separa os discípulos, os 12, ele dá essa exortação, logo ele dá essa direção, ele separa os discípulos e envia aos discípulos em missão. Logo depois ele dá o Sermão do Monte. Logo depois do Sermão do Monte, ele ensina como amar, o amor pelos inimigos, que nós não devemos julgar uns aos outros, e ele fala sobre a árvore e seus frutos. E depois ele vem justamente ensinando como construir sobre um alicerce firme. E é justamente isso que eu quero falar, irmão: firmeza de propósito. Quero repetir isso: firmeza de propósito. Propósito para curar a ferida. Quero repetir isso: propósito para curar a ferida. Vamos lá, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Irmãos, precisamos entender o que o Senhor diz. Todos nós temos um Senhor, todos nós temos um senhorio, todos nós somos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Colhemos, meus irmãos, o que escolhemos. Quero repetir: escolhemos o que escolhemos. Então todos nós temos um Senhor. Em Romanos 6, versículo 16, a palavra traz essa direção, falando que nós somos escravos realmente daquilo que resolvemos obedecer, ou escravos do pecado, a qual o final é a morte, ou escravos de Deus, para experimentar a sua boa, perfeita vontade, a qual o final é vida, e vida plena, irmão. Somos escravos daquilo que escolhemos. Irmãos, não tem como. Talvez você pense: não, Alisson, eu não escolho nada. Se você não escolher nada, você já está escolhendo não escolher nada. Não pode ser morno e nem frio no reino de Deus. O Senhor não nos chama a
a temperatura morna, o Senhor não nos chama, ou nós somos influenciados, irmão, ou influenciadores. Não obstante da questão do Sermão do Monte, ele fala, para que serve o sal, se não para salgar a terra? E eu quero até chegar lá depois nessa questão do sal. Mas precisamos entender que devemos escolher um Senhor. Agora, ele fala, se não fazem o que eu digo, porque só pode ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor se resolvermos obedecê-lo. João 14, versículo 21, aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Agora precisamos entender, irmão, por quê? A salvação ela está totalmente condicionada ao amor. E a obediência a Deus é o amor. Somos escravos do amor, irmão. Muitas vezes entramos numa... Essa palavra escravo, servo, ela traz um certo peso, mas na verdade não é, irmãos, porque o fardo do Senhor ele é suave, leve. O fardo do Senhor ele continua, se não salva, se não é suave, se não é leve, não combina com o nosso Redentor. Por isso que às vezes as palavras elas trazem um peso. Quando as pessoas vão pregar, e eu não creio nisso, irmãos, não creio. Por quê? Porque o Senhor ele veio para nos salvar, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento e para dar a vida por nós. E ele não veio para condenar, nós não estamos no tempo da condenação, apesar de haver condenação. Não há salvação se não houver condenação. Eu quero repetir, não há salvação se não houver condenação. E isso precisa estar bem claro em nossa mente. Bom, vamos seguindo. Ele fala no versículo 47, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Irmãos, Deus sempre revela a verdade. Eu lhe mostrarei. Deus sempre revela a verdade. Deus sempre traz a verdade à tona. Deus sempre mostra aquilo que nós devemos fazer e o que é verdadeiro e fiel que vem da parte dele. Quero ler com vocês um versículo, porque muitas vezes nós pensamos que podemos esconder. O salmista, Davi, no Salmo 139, ele fala, se eu for o mais profundo abismo, ou o mais alto dos montes, tu estarás lá. Mas eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 12, versículo 2, fala assim, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou o que está oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que foi dito no escuro será ouvido na claridade, e o que sussurrou dentro de casa será anunciado aos telhados, para os que ouçam. Talvez não agora, irmão, talvez, porque ele fala que será dá uma ideia de futuro. Ser descoberto dá uma ideia justamente de algo que nós passaremos, e nós sabemos que a nossa salvação é individual, então é melhor que nós tenhamos essa convicção de que nada que nós estamos fazendo está em oculto. Paulo falava que Deus o fazia um espetáculo tanto diante das pessoas como diante dos anjos. E muitas vezes nós esquecemos dessa realidade. Em 1 de Reis, capítulo 6, quando Eliseu ora ao seu servo, o servo começa a enxergar os carros e as carruagens de fogo. Muitas vezes nós esquecemos dessa realidade espiritual que está aqui. Inclusive o Satanás também nos vê. Mas ele fala assim, aquele que vem a mim, irmão. Por quê? Perceba que o ato de se achegar a Deus é nosso. Tiago 4:8, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de nós. Me sumiu a palavra, mas é algo que foi dado a nós, assim, algo que nós devemos fazer. Então começa aqui a obediência, irmão. Vir a Deus é nós que devemos chegar a Deus. Muitas vezes Ele vem, nos chama, Ele vem, sabe, e sussurra as suas palavras em nosso ouvido com uma simples intenção. A verdade é que Ele vem a nós primeiro, já veio como Jesus Cristo, irmãos, mas o ato de correspondência, ou seja, de reciprocidade, deve ser nós devemos chegar, e quanto mais perto de Deus nós estiver, mais perto Ele estará de nós, mais nós teremos dele. E ele continua falando, ouve as minhas palavras. Irmão, quem ouve a palavra? As ovelhas. João 10:27, aqueles que são as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras, Jesus declara. Então é necessário ouvir, e ouvir, como Mateus 13 fala, com atenção. Porque quando ouvimos com atenção, ela provoca em nós uma colheita, sacudida, recalcada e transbordante, que dará uma colheita e uma frutificação de 30, 60 e 100 por um. Precisamos acreditar nisso para que isso aconteça. Quando formos ouvir o Senhor, precisamos parar para ouvir. Ouvir é diferente de escutar.
Às vezes eu estou aqui mexendo no celular e ouvindo uma pregação, na verdade eu estou escutando ela. Eu percebo que eu não presto atenção quando algo me chama atenção. Por quê? Porque eu estou lá no celular, mexendo em alguma coisa, aí você só está escutando aquele ruído, se torna um ruído, se torna um barulho. Ouvir é quando você presta atenção. Não indiferente, o Senhor Jesus fala às igrejas de Filadélfia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele repete isso 7 vezes. E ele ainda fala assim: ouve as minhas palavras e as praticas. Irmão, o que é a prática? Quem coloca em ação. Tiago 1,22 diz que nós não devemos nos enganar apenas tornando ouvinte, mas colocar a palavra em prática. E perceba que é um engano, irmão. Tiago coloca como um engano daqueles que somente ouvem, daqueles que não as colocam em prática. Então é necessário colocar em prática, é necessário seguir nessa dinâmica. Essa é a dinâmica que o Senhor tem para nós: vir, ouvir e praticar. Vir, ouvir e praticar. Vir, ouvir e praticar. Por exemplo, se eu estou lá na academia e eu ouço o meu instrutor, o meu personal, irmão, se eu não puxar o peso, nada vai acontecer. Eu não terei o benefício da saúde proporcionada pela academia. Eu não terei aquilo que ela pode me fornecer, como também uma melhoria na autoestima, por me ver o meu corpo sendo transformado. Eu não terei, irmãos, eu não poderei desfrutar dos benefícios se eu não colocar em prática. Bom, sigamos. Ele fala assim, ó: ele é como uma pessoa que está construindo. Irmão, está construindo, tá em construção, é o processo. E aqui precisamos entender: o processo exige paciência. Está construindo, está justamente no gerúndio, porque é uma ação constante de construir sempre. Enquanto estivermos aqui, estaremos construindo. Nós somos a casa de Deus. Essa construção, nós somos chamados, que segundo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, para ser cooperadores de Cristo na sua obra, tanto em nós como na salvação dos irmãos que estão ao nosso lado. E ele continua falando assim, está construindo e que cava fundo. Que cava fundo, irmão, por quê? Porque está falando do alicerce. Aqui dá a entender de que quem está falando conhece quem é o construtor. Eu quero repetir isso: quem está falando conhece quem é um construtor, sabe que Deus é grande, porque cava fundo, vai mais fundo em Deus, sabe que precisa de profundidade. Então pega uma pá e começa a cavar, irmão. Pega uma pá, minha irmã, e começa a cavar. O sonho conquistado é um luxo de quem não desistiu, de quem cavou bem fundo. Quero repetir: sonho conquistado é um luxo, sabe, de quem não desistiu e de quem cavou bem fundo. Então pega uma pá. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Jeremias 10,6 diz que não há absolutamente nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é grande, e grande em poder é do seu nome. Grande é o poder do seu nome. Eu quero repetir: o Senhor é grande, grande é o poder do seu nome. Então por isso ele pega e cava fundo. E ele fala: coloca os alicerces em rocha firme. Quanto mais fundo, mais atinge as rochas subterrâneas, irmãos. E para que serve, irmão, o alicerce? O alicerce, ele suporta o peso da construção. Eu quero repetir isso. O alicerce, ele suporta o peso da construção. Às vezes é por isso que nós começamos a orar, irmão, e começamos a sentir um peso. Por quê? Porque está sendo construído sobre nós algo. É algo espiritual, é algo verdadeiro. Meu irmão, o peso, ele vem para todas as pessoas que estão orando, tanto intercedendo por pessoas. Por quê? Porque é o alicerce. Você está construindo algo, você está se fortalecendo no Senhor. Toda a oração, ela guarda essa dinâmica. Logicamente, irmãos, não tem como fugir disso. Agora precisamos entender por quê. Porque em Isaías 26, versículo 3, e esse é o propósito, o Senhor guardará, fala que o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aquele cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Ainda o Isaías fala: porque confiam no Senhor. Em quem está a sua confiança? De quem você é escravo? Aonde você tem depositado a tua expectativa? Se é no Senhor, meu irmão, ele te guardará em perfeita paz. Se é no Senhor, minha irmã, ele te guardará em perfeita paz. E ele fala assim, em rocha firme. E justamente,
no versículo 4, Isaías fala: confie para sempre no Senhor, de eternidade em eternidade, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Somente o Senhor pode nos dar eternidade, somente o Senhor pode nos conceder força eternamente, irmãos. Então é por isso que o Senhor Jesus está chamando a essa exortação de tudo aquilo. Olha, de tudo aquilo que ele falou antes. E aí ele vem dando aquilo que poderia ser as circunstâncias que abalaria a casa. Ele fala: quando? Irmão, ele não dá a opção de que não vai acontecer. Isso pode parecer algo desagradável, mas vai acontecer. É justamente para revelar o que está acontecendo. É justamente para mostrar, sabe, aquilo que o Senhor faz. Olha, ele fala assim, ó: quando as águas das enchentes sobe, bate contra essa casa, ela permanece. E o segredo é esse: permanecer firme, pois foi bem construída. Pois foi bem construída, irmãos. Agora precisamos entender a dinâmica daquilo que o Senhor está falando. Ele está falando quando? Quando é porque vem. E a ação das enchentes, ela é provocada pelo vento e pela chuva. Uma ação provocada pelo próprio Senhor, irmãos. Por isso ele fala que ele mostrará. Por isso lá no começo ele dá a ideia da revelação. Porque quando a água bate, aquela casa que não está firmando, nós vamos chegar às aplicações dela, a igreja que é rebelde, que é desobediente, ela se vai com o vento. Então tudo é revelado que está ali, que estava oculto, que estava sendo feito por debaixo dos panos. Mas aquele que está orando, não. Ela permanece firme. Por quê? Porque o Senhor é o grande construtor. O Senhor é o alicerce. Cristo é o alicerce. Quero ler com vocês porque aqui fala o quê? Que haverá uma pressão tanto interna como externa dos ventos, da enchente, do vento que sobra a enchente contra a parede. Então haverá pressão interna, mas haverá uma pressão externa. E quem é que permanece a pressão externa? Aquele que obedeceu ao Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios 3,10 que Deus, em sua graça, ele fala: ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além daquele que já está posto, que é Cristo. Aí ele dá alguns materiais que é usado, algumas coisas ali, irmão, mas eu quero ler aqui com vocês, versículo 14, à frente ele fala: então todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, esse receberá a sua recompensa. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo o que Deus está falando aqui? Que tem recompensa para o construtor sábio, tem recompensa para quem obedece, tem recompensa para quem coloca a sua fé em Cristo. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Nunca nos deixou, irmão, e nunca nos deixará. Rocha eterna, uma rocha inabalável. Nos tornamos imparáveis, nos tornamos incansáveis, nos tornamos, sabe, eternos como o nosso mestre. Imparáveis, incansáveis, meus irmãos, imparáveis, incansáveis. É tudo que o diabo quer fazer: nos parar, nos cansar. É o que ele usa conosco. Mas a nossa rocha, a nossa firmeza está em Cristo. Mas agora tem aquele que não. Mas a quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói a casa sobre o chão sem alicerce. E aí ele dá a mesma circunstância. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. E eu quero me apegar aqui justamente essa questão da pilha de ruínas, irmãos. Por quê? As ruínas constantemente elas eram faladas principalmente no livro de Isaías como uma ação do inferno, de um julgamento de Deus, a qual Deus entregava as pessoas ao inimigo, e eles deixavam ali os escombros, que representa, que tem uma tipologia ao nosso coração, irmão, um simbolismo que é muito grande. Qual que é esse simbolismo, irmão Alisson? É o simbolismo da alma que está fragmentada. Então a desobediência, ela gera uma alma fragmentada. Eu quero repetir isso. A desobediência, ela gera uma alma fragmentada. A desobediência,
ela gera. Sabe, toda ação de desobediência, ela é fruto de um desânimo, de uma preguiça e de uma impaciência. Perceba que o cara que não quis construir, olha como ele construiu. Ele constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Não quis pegar a pá e não quis cavar. Não quis, irmão. Por quê? Porque entendeu que do jeito dele seria melhor. Entendeu que da forma que ele faria, quis construir na força do próprio braço, do próprio jeito. Não confiou que o Senhor poderia ajudá-lo, não confiou que o Senhor poderia fortalecê-lo, não confiou que o Senhor é fiel para levar até o fim, não creu. Bom, eu gosto de um versículo, irmãos, que está justamente, eu quero ler ele com vocês, está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A palavra fala na versão Ferreira de Almeida que a soberba precede a destruição. E a altivez de espírito precede a queda, precede a ruína. A altivez, tem uma versão que traz que precede as ruínas. A cortesia da soberba é a queda, irmãos. A cortesia da soberba, ela é a queda. A cortesia da soberba, ela é a queda. E não adianta, a soberba fala justamente disso, orgulho, a altivez de espírito é orgulho. De querer fazer na força do próprio braço, de não querer se identificar com os caminhos do Senhor. A casa virá o chão. E esse texto, e eu não quero aqui, logicamente, terminar com a desgraça de ninguém, irmão, e eu não acredito nisso, acredito que pessoas que me seguem aqui estão constantemente procurando a sua melhor versão em Deus, aquilo que Deus pode justamente fazer por nós, irmãos, e Ele pode fazer muito. Só que há dois tipos de pessoas aqui, justamente os que confiam no Senhor e os que não confiam. Os que colocam a sua palavra em prática e os que não colocam. Assim como Paulo, que são construtores sábios e os que não são. Então eu posso concluir que há os restauradores e os que não restauram, que precisam de restauração. É justamente esse. E nós fomos para o deserto para falar de amor, justamente para entender um processo de restauração que é pessoal, que pode abranger, logicamente, uma cereja do bolo, como uma restauração de casamento, uma restauração da família, uma restauração de uma pessoa querida, de um relacionamento, de uma amizade que nós perdemos justamente por não obedecer ao Senhor. E quero terminar justamente com dois versículos. Primeiro eu vou ler Isaías capítulo 58, versículo 11, e fazer um pequeno comentário que diz: o Senhor te guiará continuamente, e te falará e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim bem regado, e como um manancial cujas águas nunca falham, ou seja, nunca param de fluir de dentro de nós. Esse é aqueles que confiam no Senhor, irmãos. Esse é aqueles a qual o Senhor, Ele nos fortalece, nos guia continuamente, nos sustenta em lugares difíceis, sabe, nos fortificará e nos levará a um lugar onde nós seremos como um jardim bem regado, a qual nunca faltará a água, e a água sempre fala de alívio ao nosso coração. E ele fala no versículo 12, ele justamente traz a responsabilidade. Esse capítulo de Isaías, irmão, de 18, fala justamente da verdadeira adoração e a falsa adoração, daqueles que praticam o falso jejum e o verdadeiro jejum. Um jejum em oração, em referência a outras pessoas. E fala assim, no versículo 12: e os que de ti procedem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Eu quero ler isso na versão atual. Fala assim, os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu os seus muros e restaurou as suas ruas e as suas casas. Então pega uma pá e começa a cavar, irmão. E como eu faço isso? Orando, jejuando pelos seus. Sabe, meu irmão, por que a sua casa não caiu? Talvez não tenha intercessor na tua casa. Talvez eu esteja pregando para esse tipo de pessoa que chegou aqui e ainda não consegue orar. Bom, eu te aconselho, comece a orar e comece a jejuar, a se fortalecer justamente nesse Deus que é incrível e poderoso. Por quê, irmão? Porque a tua casa
Não cai quando você está orando, quando você está intercedendo por ela. A tua casa, sabe por que teu pai ainda não morreu sem aceitar Jesus? Sabe por que tua mãe ainda não foi levada embora? Sabe por que o teu marido ainda, mesmo depois de toda a soberba de te abandonar por causa da novinha com a metade da idade? Sabe por que o teu esposo ainda, mesmo depois de, sabe, fazer tudo que fez com você, a tua mulher te abandonou porque viu um com um carrão importado, porque tinha mais dinheiro? Sabe por que eles ainda não pereceram? Por causa da tua oração. É a tua oração, é o teu alicerce firme em Deus, irmão. A tua casa está sendo sustentada justamente porque Deus olhou e viu que você teve compaixão das pessoas. Então, por causa disso, um restaurador nato. Agora só se encaixa nos dois. Os que precisam de restauração e o restaurador. Quem é você nessa construção? Quem é você, meu irmão? E é isso que eu gostaria de deixar hoje. Lembrando que ao construtor sábio tem uma recompensa. Há uma recompensa por teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.